Falando um bocadinho de mim, portanto, considero-me um entusiasta, pessoa apaixonada, em que a tecnologia faz parte do meu dia-a-dia, criar propostas de valor para a indústria, em que consiga resolver problemas em concretos e que, de alguma forma, no fim do dia, que as empresas consigam resolver os seus problemas e ajudar os seus clientes. Portanto, esse é um bocadinho aquilo que é aquilo que eu sou, aquilo que eu faço no dia-a-dia. Eu podia, se calhar, avançarem para o segundo slide. E não podia deixar também, antes de avançar para o tema da inteligência artificial, explicar um bocadinho como é que ela entrou na minha vida. Ela entrou um bocadinho porque acabei por ser desafiado por um administrador da própria organização que um dia partilhar comigo aquilo que era a experiência um pouco dolorosa de interação dos utilizadores com as nossas aplicações e dizia: Jorge, nós temos que criar experiências memoráveis entre as nossas aplicações com os utilizadores. Só assim é que vamos conseguir reter esses clientes. E, fruto dessa mensagem, tentamos perseguir novas formas de interagir entre os utilizadores com as aplicações. Aquilo que para nós era óbvio, na altura, era perseguir aquilo que eram interações de linguagem natural, tentar, de alguma forma, derrubar barreiras de adoção da tecnologia. A gente sabe que os usuários utilizadores são heterogéneos, têm diferentes tipos de skills e começamos aí a nossa jornada na adoção da inteligência artificial. Avançando. O que é a inteligência artificial? Existem várias definições. O mais conhecida, basicamente, a inteligência artificial é tudo que possa mimificar aquilo que é o comportamento, a inteligência dos humanos, desde as partes cognitivas, embora, na minha perspectiva, estamos um bocadinho longe ainda muito dessa realidade. Ao longo destes anos, eu fui criando uma definição para mim, que acaba por me ajudar no dia-a-dia, naquilo que é a minha reflexão que faço no trabalho. Sempre que a gente tenta perseguir a implementação destes use cases, acaba por ser uma definição mais básicas, que no fundo é a tentativa perante os dados de identificação de padrões. No fundo, é isto que, para mim, no dia-a-dia, acaba por significar a inteligência artificial. Obviamente, nós sabemos que existem várias áreas de especialização. No entanto, a forma de nos ajudar e simplificar a forma de encarar estes problemas complexos, esta é a definição que tenho para mim. Enquanto não resolvem os problemas técnicos, eu vou avançando um bocadinho também na apresentação. Referir que a inteligência artificial já está nas nossas vidas há muitos anos. Ela apareceu, sensivelmente, em 1958. Nessa altura, obviamente, não estávamos preparados, nem do ponto de vista computacional, nem existiam o volume de dados que existem hoje. Foi uma evolução que foi sendo feita, agora sim, a apresentação, foi sendo feita. Houve vários milestones que a comunidade foi conseguindo conquistar, mas, efetivamente, acabou por explodir. Isto está com paint, mas de qualquer forma, acabou por explodir já recentemente no início deste século. E, para mim, acaba de ter algum conjunto de justificações. As justificações são simples de perceber. Aquilo que houve avanços muito grandes naquilo que é a capacidade computacional. Geracionalmente tem vindo a evoluir muito aquilo que são a capacidade dos computadores. Além disso, a produção de dados explodiu massificamente. Portanto, com o aparecimento da internet, com o aparecimento... atrás, peço desculpa, estou a andar muito rápido, só peço desculpa. Onde nós estávamos? Atrás. Com o aparecimento da internet, destes grandes players, Google, mais tarde a própria Facebook, Amazon, o volume de dados acabou por explodir massivamente e estes players olharam para estas ferramentas de inteligência artificial de forma a como poder gerar valor. Portanto, e tem sido um bocadinho esses players que têm vindo a puxar a indústria, tanto do ponto de vista do use case, também na parte da academia, e que, no fundo, têm vindo a impulsionar também tudo que passa à volta da inteligência artificial. Avançando para o próximo slide. Agora sim,
A explosão tem sido tal que a aplicabilidade está quase em todo lado nas nossas vidas. Se calhar a maior parte das pessoas não se apercebem disso. Desde, ainda hoje vinha na viagem, o Google Maps, um dos exemplos conhecidos da própria Google, com sugestões das melhores rotas. Se eu quiser fazer o reconhecimento facial, a inteligência artificial, se eu interagir com o próprio motor de pesquisa, novamente, a inteligência artificial, basicamente qualquer contacto que a gente tem digital, a inteligência artificial está por trás e ajuda-nos no nosso dia-a-dia, desde as pesquisas que a gente faz, os produtos que nos são recomendados. Portanto, é algo que, efetivamente, está à nossa volta, é uma realidade incontornável nesta altura e a gente deve melhor tirar partido disso. Avançando. Como é que a gente consegue tirar partido, então, um bocadinho toda esta mecânica? Os dados existem, as empresas estão a gerar dados, muitas vezes não sabem até de como tirar partido dessa mesma informação e, efetivamente, aquilo que é uma tendência neste momento é pegar nos dados, começando a aplicar algum tipo de algoritmos e, na realidade, dependendo de caso a caso, os algoritmos podem ser diferentes, dependendo daquilo também o use case que é pretendido, pretende-se, no fim do dia, chegar a um objetivo que é gerar valor. E o valor pode não só ser valor ou para o cliente, numa relação que a gente esteja a ter numa relação com o cliente, seja num apoio digital de uma venda, seja de uma sugestão, até mesmo naquilo que são os processos internos que podem, de alguma forma, ajudar tudo o que acontece dentro da organização. Portanto, há aqui vários use cases que, com base nesta informação, nesses dados que começam a ser gerados massivamente, que a inteligência artificial pode nos ajudar. Avançando, mais um slide, faz favor. No meio disto tudo, nós, até olhando aquilo a introdução que vos fiz, Altice Labs tem vindo a aprofundar aquilo que é a relação com o cliente. Para nós é central criar novamente esta palavra, memórias inconfundíveis, experiências que sejam inesquecíveis, para um cliente conseguir fidelizar com a empresa. E neste domínio existe sem número de use cases que podem ser implementados. Tipos bots, simples bots, sistemas de recomendações, a possibilidade, forma daquilo que é o comportamento do cliente, conseguir classificá-lo e perceber qual é que é o melhor produto que vai lhe ser recomendado, qual é o melhor comportamento que a empresa deve ter naquilo que é a relação que a empresa tem com o cliente. Enfim, existe aqui um conjunto de áreas críticas que, na realidade, que são transversais, vão desde a vertente de marketing, de venda, a pós-venda, todo o processo de suporte ou de serviço que se dá aos clientes. Portanto, há um conjunto de use cases que devem ser levados e devem ser trabalhados para criar relações positivas. Avançando. Isto tudo, no fim do dia, estas relações positivas têm um nome para nós, são Customer Experience, são estas experiências memoráveis e que, na realidade, os clientes hoje em dia já estão à espera de as ter. E é com base um bocadinho nesta expectativa que existe do lado dos clientes, que também eu quero um bocadinho passar esta mensagem. Hoje, eu, enquanto cliente, não quero estar à espera para ter uma resposta. Quero, na realidade, ter o melhor serviço de atendimento possível. Quero que a minha resposta seja contextualizada e personalizada, que, na realidade, esteja disponível 24/7. Existe aqui um conjunto de expectativas que nem sempre são fáceis de responder por parte das empresas. A inteligência artificial aqui tem um papel, porque, na realidade, trouxe-nos um conjunto de ferramentas muito fortes que nos permitem, de alguma forma, ajudar neste processo de engagement com os clientes. Desde o tema dos bots, capacidade de conhecimento de voz, eu também sintetizar, dar respostas para o próprio cliente, fazer toda a análise de dados daquilo que está a acontecer, poder, novamente, ter sugestões, recomendações contextualizadas que, no fim do dia, possam dar resposta àquilo que são as expectativas do cliente. Ao próximo slide. No entanto, não seria honesto com vocês se não partilhasse que isto é um processo algo complexo,
inteligência artificial, apesar de ser algo, uma expectativa, que a inteligência, que é quase uma mágica que se põe e consegue funcionar sem grande esforço, não é verdade? Existe um processo na sua adoção destas vertentes, estes processos, e que tipicamente foi neste processo de adoção que eu, pessoalmente, e a minha equipa, chocou na adoção dessa tecnologia nos nossos produtos. Dificuldades em gerir grandes datasets de informação. Estes datasets simplesmente não estão bem categorizados, o que cria um bias na informação e nos resultados que acontecem. Não é fácil ver colaboração naquilo que está a ser trabalhado. Portanto, isso cria, novamente, dificuldades naquilo que são os resultados que vão ser trazidos. Tipicamente, é difícil interagir com os sistemas externos para poder enriquecer essa informação e dar maior valor. Portanto, é algo muito complexo fazê-lo. Não existe, a informação não está ajustada aos próprios canais e depois a curva de aprendizagem deste tipo de mecânicas é altamente complexa, com um tempo de aprendizagem muito elevado. Portanto, efetivamente, houve aqui um conjunto de desafios, ainda existem, que quem quer entrar, e a minha recomendação é que entrem, não esperem que seja algo instantâneo, que de um dia para o outro consigam ter resultados. A estratégia da Altice Labs neste campo, avançando para o próximo, foi com fruto desta experiência, acabámos por produzir uma solução, que é um bocadinho que também vou partilhar hoje com vocês aquilo que é um use case de adoção, que é a BotSchool. O BotSchool, na realidade, foi uma plataforma, foi criada, que é um Conversational AI Platform, que é desenhada para criar conversações inteligentes entre as empresas com os clientes. Uma plataforma desenhada para eliminar estes problemas que eu vos falei, simplificar aquilo que é o nosso dia-a-dia, pôr na indústria uma ferramenta que consigam, de forma simples, ágil, sem grandes skills, conseguirem criar estas interações memoráveis com os clientes. Tire partido dos canais, e os canais são canais tradicionais, o canal de IVR, ou que são os canais digitais. Os canais digitais é uma tendência muito forte, as empresas devem abraçar os canais digitais. Não é um canal, o e-mail só. Estamos a falar do e-mail, WhatsApp, Instagram, qualquer tipo de canal, e conseguir que haja uma simbiose entre os vários canais e quase uma passagem entre canais seamless para os próprios clientes. Por trás, um método de entendimento, ou seja, perceber em forma de linguagem natural aquilo que as pessoas estão a dizer, entender a pessoa, perceber o problema dela e conseguir dar a resposta mais acertada. E, no fim do dia, tirar partido todos os canais para que a pessoa, se a qualquer momento, a qualquer altura, possa contactar com a empresa de forma simples e disponível 24/7. Avançando. Queria partilhar um bocadinho aquilo que é, no fim do dia, para mim, se calhar, um dos maiores use cases de adoção de inteligência artificial em Portugal. Altice Labs é uma empresa da Altice Portugal. Nem sempre nos põe numa posição favorável enquanto fornecedor, para quem não conhece bem a realidade da Altice Portugal. E, na realidade, este use case da Mel já vai fazer 2 anos já de trabalho. No entanto, queria-vos dar só uma nota. Quando uma decisão dentro da Altice Portugal de avançar com a criação de um call center cognitivo, a própria administração chamou outro fornecedor, eu não vou dizer aqui quem era esse fornecedor, mas era um fornecedor com 3 siglas, que, além da própria Altice Labs, foram desafiados a criar um POC de um use case, que no caso era o PIN-POC, para ver qual é que era a solução que trazia mais valor e conseguia ter uma capacidade de reconhecimento mais acertada. Felizmente, a Altice Labs conseguiu mostrar que tinha uma solução com valor, marginalmente teve um resultado superior e deu confiança à própria Altice Portugal de avançar com a nossa solução. Avançando. Para terem uma ideia, o objetivo era claro. Nós estávamos a falar de contact center com DTMF, com menus altamente complexos. E o objetivo no final do dia era criar um NPS melhor e que houvesse um offloading significativo de chamadas que chegavam ao atendimento humano. Portanto, objetivos concretos que são medidos quase diariamente em relação a isso, para perceber se a solução está ou não está a conseguir dar resposta às necessidades. Avançando. A solução parece fácil, parece clara, adoção de tecnologia de linguagem natural, reconhecimento de voz,
conseguir perceber aquilo que as pessoas estão a dizer, mas lembrem-se que por trás, esta linha de atendimento não tem nenhum tipo de restrição. As pessoas, se forem clientes da Mel, hoje em dia, ligam para a linha, pergunta aberta, e perguntam o que querem ao assistente digital. E para terem uma noção, este era o objetivo. Conseguir que houvesse uma entidade que conseguisse perceber qualquer tipo de interação que o utilizador estivesse a falar. Portanto, era efetivamente um desafio grande. A solução passou, obviamente, usando a Bot School, para criar uma base de conhecimento rica o suficiente para conseguir dar resposta aos vários assuntos, que conseguisse, obviamente não foram todos, mas que uma parte significativa, automatizar essas jornadas de atendimento, ou seja, automatizar processos para conseguir fazer o offload dos atendentes, e no final do dia também terá partido dos sistemas existentes IT para conseguir que essas operações fossem automatizadas. Pronto, e o resultado, podia passar para o slide seguinte, o resultado, acho que em Portugal não há outra linha de atendimento com este tipo de resultados, muito honestamente, e acho que a nível mundial há poucas. De todas as interações que acontecem com a linha de atendimento, apenas 4%, 96% das interações são corretamente entendidas. Isto é um valor muito alto e muito significativo. Desse valor, depois há algo que é medido, que é aquilo que é a retenção líquida que acontece, que no fim do dia é o que impede ou previne que essas chamadas sejam transferidas para o atendimento. E também há a segunda vertente, é garantir que quem está do outro lado, o cliente, ter uma experiência satisfatória, que chegou àquilo que era o problema da pessoa, que respondeu-lhe o problema e que no fim do dia não teve que esperar 10 minutos, 15 minutos por chegar a falar com o assistente humano. Avançando. Eu tenho aqui uns key takeaways para finalizar a minha apresentação. No final tem um pequeno vídeo de uma interação de um cliente com o serviço de atendimento da Mel, mas não queria deixar de fechar esta apresentação, deixando aqui algumas mensagens que me parecem chaves. Primeiro, a inteligência artificial veio para ficar, está na indústria. E aqui a minha sugestão para todas as empresas, não tenham medo de investir e adotar a tecnologia. Não esperem resultados imediatos. Se estão à espera de resultados imediatos, esqueçam a inteligência artificial. Aí é quase um casamento. Alguém que faz um commitment com uma tecnologia, com uma forma de pensar e processar a informação, de forma a poder tirar valor de tudo o que acontece. Portanto, efetivamente, é algo que devem trabalhar, adotar e fazer crescer. Recomendação: comecem pequenos. Pensem grande, mas comecem pequeno. Se começarem logo com objetivos demasiado ambiciosos, quase certeza que vão falhar. Portanto, imaginem e desenhem o vosso objetivo a 5 anos, 4 anos, mas comecem com passos concretos que consigam medir onde é que vocês estão. Boa tarde. Bem-vindo ao Serviço ao Cliente Mel. Para aceder ao tema que procura, não precisa de utilizar o teclado do seu telefone. Basta falar normalmente. Em que podemos ajudar? A minha televisão não funciona. Para que possamos ajudar com o problema na sua televisão, diga-nos. A televisão que apresenta problemas está ligada a uma mailbox ou é sem mailbox? É sem mailbox. Para o ajudarmos, estamos a consultar remotamente o estado do seu serviço de televisão. Este processo demora alguns segundos. A análise está em curso. Por favor, aguarde e não desligue. Vamos desencadear as operações necessárias para a correção da situação identificada. Este processo demora alguns segundos. Pedimos que aguarde e não desligue. Efetuamos as operações necessárias para a resolução do problema da sua televisão. Os seus equipamentos vão ser reinicializados. Daqui por alguns minutos, verifique se já está tudo a funcionar corretamente. Caso o problema persista, ligue-nos novamente. Poderemos ajudar em mais alguma questão? Sim, precisava de saber qual é a password do Wi-Fi cá de casa.
A password do Wi-Fi que pretende é do serviço associado ao número de onde nos está a ligar. Sim, é deste número. Vamos consultar a password da rede internet de sua casa, o que pode demorar alguns segundos. Por favor, indique o número de telemóvel onde pretende receber um SMS com a password Wi-Fi de sua casa. 96. Vamos enviar-lhe um SMS para o número 96. Poderá configurar os seus equipamentos com os dados de acesso à internet que lhe vamos enviar. Obrigada por utilizar os nossos serviços. Gravado, não é? Bom dia, bem-vindos a este debate sobre a inteligência artificial e a sua influência no retalho da experiência do consumidor. Para falar sobre este tema, tenho à minha esquerda Miguel Gonçalves, CEO da EIGOI e parceiro do público nesta conferência. Temos também a Mara Carvalho, responsável de produto digital e gestão de relação com o cliente na empresa Salsa. A Cristiana Monteiro, responsável de marketing digital e e-commerce da CIPS, e finalmente Pedro Santos, responsável de e-commerce da Sonai MC. Para começar, colocava já uma questão ao Miguel Gonçalves. Na palestra que antecedeu esta mesa redonda, ouvimos falar sobre as vantagens da inteligência artificial, o facto de ela ter vindo para ficar. Vai ficar, de certeza absoluta, mas até onde é que pode ir essa inteligência artificial? Obrigado, Amilcar, e obrigado ao Jorge também. O Jorge desmistificou bastante aqui a inteligência artificial e realmente quais são os seus maiores desafios, as suas maiores virtudes também. Um dos desafios maiores e uma um dos focos principais realmente é o conjunto dos dados que nós poderemos ter e obter, mas também um dos maiores desafios é exatamente esse, conseguir tratar esses dados e que muitas vezes são dispersos, não estão estruturados e que depois não podem ser usados para inteligência artificial ou para outros fins. Esse é um dos maiores problemas. Depois, as vantagens e os casos de uso são realmente muito grandes. Os casos de uso mais interessantes e que nós ouvimos muitas vezes falar são ao nível do utilizador e aquilo que ao nível do cliente, do consumidor, que recebe recomendações diferentes e coisas que sejam mais personalizadas, que é uma tendência de há muitos anos, mas que a inteligência artificial consegue potenciar muito mais, consegue realmente trazer muito mais eficácia nessa personalização. Depois, a outra parte dos use cases que são muito importantes serão de tratar problemas internos das empresas e que visam a eficiência, o aumento de eficiência, e há ganhos muito grandes e há oportunidades muito grandes a serem trabalhadas. Agora, quem entrar realmente é um caminho muito difícil, muito grande e por isso há que estar bem consciente disso, o Jorge falou disso, ter um plano bem definido e que, como ele disse, começar pequenino para trazer aqui um retorno e uma visibilidade desse investimento o mais rapidamente possível, para depois continuar e fazer crescer essa vontade de investimento. Não deixando também de lado aqui
a questão legal, que é uma tendência para este ano muito grande, a atenção à regulação do setor, ao nível dos dados pessoais e agora também ao nível da comunicação também. Este ano estão a sair e vão sair muitas novidades ao nível da legalidade das comunicações, mas também ao nível da inteligência artificial também, onde está a ser produzida muita regulamentação e que é preciso estar atento também para quem está a investir na inteligência artificial. Okay. Mara, qual é que é a importância da inteligência artificial para a venda digital ou não de produtos de uma marca como a Salsa? Ela já é relevante do ponto de vista do negócio? Hoje na Salsa temos alguns use cases, ainda pequenos, acho que um bocadinho também como foi dito, baby steps, até para perceber como é que a tecnologia funciona e como é que é a adoção. Ainda não é nada relevante na Salsa, ou seja, ainda não podemos dizer que faz a diferença ou que efetivamente está a trazer um enorme valor potencial. Mas já existem diversos... Sim, utilizamos. Neste momento acho que os dois use cases que estamos a utilizar é na parte de reconhecimento de imagem, ou seja, no nosso site nós já conseguimos sugerir aos clientes produtos similares aos que eles estão a ver por reconhecimento por recomendação, ou seja, tendo em conta que o cliente comprou no passado, que produtos é que é mais propenso, digamos assim, a gostar ou mais propenso a comprar. E estes dois use cases já temos implementados, com resultados interessantes, mas isto, como o Miguel também estava a referir e que também foi referido, é um trabalho sempre ongoing e a aprimorar cada vez mais estes modelos. Agora, no setor, existem enormes use cases e muitos deles já aprovados. Eu acho que na parte da fashion e na parte do online, para mim, dos mais relevantes, digamos assim, é sem dúvida a questão do sizing, dos tamanhos, de evitar os grandes problemas do e-commerce, que são as devoluções. E aí já existem muitas soluções no mercado que, com recurso à inteligência artificial, a modelos comparativos, a modelos preditivos, ajudam muito as marcas nesta parte e a serem muito mais rentáveis e eficientes. Inclusive, esta semana vi uma solução que, também nesta componente da eficiência por parte das empresas, em que aí sim é outro patamar na parte da inteligência artificial e como é que trabalham os dados, que eram soluções que até já substituem muitas das coisas que são feitas na moda. E um dos exemplos desse era quase uma solução que fazia com que as sessões fotográficas pudessem deixar de existir, ou pudessem de ser relevantes, na medida em que uma peça o cliente tanto a podia ver vestida alguém que veste o S, como o M, como o L, e em que aqui sim, na parte da experiência, na parte do conhecimento do produto, são sem dúvida mais-valias neste setor. Sim, se pode remeter para uma realidade mais virtual e com o metaverso e a possibilidade de estar a experimentar roupa de uma forma virtual, não é? Passando para a banca, Catarina, enquanto responsável pela área digital e de marketing da CIBS, que papel é que a inteligência artificial pode ter no sistema bancário? O MBWay, de alguma forma, já é um exemplo disso? Bom dia a todos. Antes de mais, agradeço o convite também. Cristiana Monteiro, desculpa a correção. Então, de facto, ou seja, a forma como nós vemos este tema é muito como um ingrediente que funciona desde a definição da estratégia até à sua implementação e que nos ajuda a tomar decisões desde a criação da oferta até à sua própria implementação e ao contacto com clientes. No outro dia vi uma conferência da Columbia Business School em que encontrava aqui uma analogia como a luz, como luz, não é? Ou seja, que nos permite ter mais clareza sobre as decisões que tomamos, tanto na parte conceptual como depois na análise de resultados, e que é necessária de forma transversal às organizações.
Do ponto de vista prático, olhando aqui para o caminho de crescimento que a MBWay também fez desde o seu início, portanto, procurámos encontrar aqui casos de uso muito simples, onde reconhecíamos que existia um padrão de utilização que poderia ser potenciado através da utilização da MBWay enquanto serviço. E, portanto, foi com essa identificação de casos de uso muito práticos e recomendações simples, construímos uma base de utilizadores. Hoje em dia os desafios são muito mais de utilização massificada e, portanto, são mais exigentes também no que toca à informação, porque também temos mais informação sobre os clientes e também sobre todo o ciclo de cliente, portanto, a recompra e a continuação no ciclo de fidelização do cliente. Mas sem dúvida que são temas que temos acompanhado e que nos ajudam muito neste processo de crescimento e de endereçar também do ponto de vista de eficiência, endereçar os clientes da forma mais otimizada possível. Pedro Santos, qual é que é a importância da inteligência artificial no processo de evolução do e-commerce da Sona EMC? Imagino que seja indissociável de sucesso e do retalho. Bom dia. Nós já temos vindo a usar este tipo de soluções há algum tempo. Portanto, a nossa principal missão é satisfazer os nossos clientes, é criar boas experiências para os nossos clientes e fazemos-lo na personalização das promoções, dos produtos, na personalização dos checkout logs, quando o cliente tem a indicação de produtos que normalmente compra e que naquele momento, naquela encomenda, se está, por exemplo, a esquecer de encomendar. Mas também, nós falamos na eficiência, mas eficiência também é serviço ao cliente. Quando nós filtramos os contactos que recebemos para perceber quais é que são os que devemos olhar com maior premência, para responder aos clientes com maior premência, cada vez que fazemos rotas mais otimizadas para chegar à casa dos clientes on time, são tudo use cases em que usamos soluções de inteligência, em que on top da inteligência natural colocamos inteligência artificial e depois podemos ir para os subsets de machine learning, deep learning, independentemente do que seja, mas o foco é sempre criar uma boa experiência para os nossos clientes e de uma forma natural. Vocês produzem a vossa própria inteligência artificial? Vocês têm equipas que desenvolvem machine learning, todas essas ferramentas que permitem correlacionar consumos dos clientes de modo a optimizar a oferta, é isso? Usamos quer ferramentas off-the-shelf, quer soluções desenvolvidas por nós, quer soluções pensadas por nós, só assim é que conseguimos ter uma experiência dedicada aos nossos clientes. A EGOI começou com mail, quer dizer, começou muito antes, não é? Mas tu começaste muito antes, mas a EGOI com mail, com SMS, etc. Entretanto, do que eu percebo, há um pacote de serviços que neste momento a empresa oferece, desde notificações, etc. Até onde é que pode ir a EGOI neste domínio da evolução da tecnologia? Sim, nós fomos acompanhando um bocadinho a própria evolução do aparecimento de múltiplos canais. Quando nós começamos, sim, o e-mail, o SMS, se calhar chegava a 100% da audiência das empresas, das marcas, e hoje nós sabemos que não é assim. As pessoas estão nos locais que gostam e as marcas têm que ir atrás e falar com elas e estar a ouvir e conseguir falar com elas. Isto faz parte do serviço. Acho que é uma das tendências que acho que é importante hoje também falarmos um bocadinho sobre isso. Mas eu acho que uma das tendências que eu vejo na saída da pandemia é que os clientes estão mais exigentes, os consumidores estão muito mais exigentes, e temos aqui pessoas que são muito mais especializadas do que eu e que podem opinar um bocadinho sobre este tema, porque eu vejo hoje em dia, se uma encomenda, há pouco estávamos a falar, uma encomenda não chega de um dia para o outro, há reclamação. Já sabemos que isso vai acontecer, não é? Isto há um ano atrás, ou há 2 anos atrás, era uma coisa normal, não é? E por isso acho que há um desafio muito grande, geral, não só aqui na questão da logística, mas geral, no que toca à exigência, de uma forma geral, dos consumidores e das pessoas, na contratação de serviços,
compra de produtos, online, mas também no offline, na experiência offline. Alguém que vai a uma loja física, hoje em dia, é mais exigente de certeza absoluta. Não sei se, e aí acho que precisamos de alguma psicologia aqui, de algum especialista em psicologia, porque acho que era interessante fazer algum estudo porque é que isto aconteceu, porque é que está a acontecer. Mas parece-me que é evidente. Nós temos que acompanhar, e fomos acompanhando, a evolução destes tempos, e este ano nós estamos preparados para comunicar ao nível dos nossos produtos, nós estamos preparados para comunicar em todos os canais onde as pessoas realmente se movem e comunicam, e esse é um dos caminhos que nós viemos a traçar nos últimos anos, e estamos preparados para isso agora. E voltando ao tema dos dados e inteligência artificial, é outra das tendências que nós temos, tratar bem os dados, para tratar bem as pessoas. A questão também passa por como é que é possível compatibilizar o interesse do negócio, o interesse da empresa, com os dados, com o interesse do cliente, e garantindo a privacidade suficiente, a segurança suficiente para não ver os seus dados usados por terceiros para os quais não tem o consentimento, não é? E os algoritmos não têm ética, não é? E por muito negócio que façamos, há sempre uma ética que se sobrepõe nessa relação entre cliente e consumidor, e empresa. Eu li há pouco, era uma citação numa newsletter do Google, uma citação de um estudo de que as empresas que apostam mais em privacidade e segurança têm melhor performance de negócio e têm melhor performance geral. E existem muitas... É normal pensar que ter investimento em segurança e privacidade vai fazer... Primeiro, tem um custo financeiro de tempo, mas também vai trazer um conjunto de burocracias e de processos que nos vão puxar para baixo e que nos vão atrasar, e que o negócio vai ser impactado negativamente. E aqui o que isto prova é exatamente o contrário. Quem está mais preocupado com isto, quem investe mais nisto, tem melhor performance. Teremos sempre mais facilidade em partilhar dados pessoais de um cartão de crédito ou outro dado qualquer com alguém que nos garanta fiabilidade e segurança do que alguém que nos transmita uma imagem de vulnerabilidade, não é? Exatamente. Portanto, isso será sempre um fator de importância económica para quem pratica a segurança, não é? Mara, o mundo tornou-se cada vez mais logístico, não é? Para o bem e para o mal, não é? A Salsa também esteve fechada durante muito tempo, não é? Sim. Durante demasiado tempo, não é? Durante demasiado tempo. Portanto, voltamos ao físico, não é? Às lojas, não é? Usaram este tipo de ferramentas tecnológicas durante a pandemia como forma de manter contacto com as pessoas, isso foi possível. E depois, como estava aqui a dizer o Miguel, as pessoas tornaram-se mais exigentes quando vão à loja propriamente dita do que quando estão na loja digital? Sim, eu acho que esta pandemia teve efeitos nos consumidores e na forma também como eles percepcionam as compras, e neste caso focando mais no mercado da moda, mas teve alterações bastante evidentes e bastante profundas. Se vão manter no tempo ou não, acho que isso é incógnita que nenhum de nós sabe. Agora, a verdade é que os canais também acabaram por ter que se ajustar. O retalho físico esteve fechado durante demasiado tempo, ou seja, durante muito tempo, e aí o digital teve que cumprir um papel diferente ao alargar, digamos assim, os seus serviços e as suas fronteiras para servir a um tipo de cliente diferente. Nós, durante a pandemia, durante o tempo que as nossas lojas estiveram fechadas, implementamos um alargado portfólio, vamos lhe chamar assim, de serviços
que teve com esse objetivo, de ir ter com os clientes, ou seja, sabemos que nem todos tinham aquela predisposição para automaticamente virarem para os canais digitais e não era um bem de primeira necessidade, como o caso dos supermercados ou de outros bens que sem dúvida a adoção foi muito mais rápida e imediata e também com recurso a ferramentas digitais implementamos esses serviços. Nós, mesmo com as lojas fechadas, tivemos em muitas delas colaboradores a trabalhar dentro da loja, ou seja, sem clientes, mas a atender clientes que estavam no digital, ou seja, todos os clientes que foram ao nosso site e se calhar ainda não estavam tão predispostos à compra online, tiveram do outro lado de um chat, do outro lado de uma videochamada, o colaborador de loja que teriam que se fossem a uma loja para os ajudar na venda. E também alargamos os canais de contacto, ou seja, a adoção do WhatsApp nesta altura foi brutal, ou seja, era um canal que nós usávamos para suporte ao cliente que tinha muito pouca atração e a verdade é que na pandemia cresceu imenso e neste momento entre o WhatsApp e o e-mail há meses em que um até já é mais relevante do que o outro. Isto mostra o quanto as pessoas se tornaram digitais na forma de aceder às marcas. Agora, os papéis dos canais. Eu acho que aqui o retalho físico já vinha a reinventar-se, não é? Ou seja, com o crescimento digital, mesmo antes de uma pandemia, já vinha a reinventar-se, já vinha a ter que trabalhar na componente de experiência para se tornar relevante e para dar uma experiência adicional ao cliente. E todas estas alterações de comportamentos acho que ainda fizeram com que isso tivesse que acelerar ainda mais. Acho que já é uma exigência, enquanto se calhar há uns anos atrás falava-se na experiência e logo pensávamos no digital, agora não. Agora a experiência é tanto ou mais relevante num espaço físico como é num espaço online. E todas as marcas acho que tiveram que se reinventar um pouco nesse sentido. Sim, a pandemia acelerou essa necessidade de transição digital, sobre a qual nós achávamos que estávamos perfeitamente de acordo, mas ela não estava a ser pressionada e estávamos a tentar ganhar tempo e a permanecer um bocadinho mais analógicos, não é? Isso é válido também para uma empresa como a Público, que tem produtos que têm que ser distribuídos por vários canais e o digital também se afirma. É curioso que diga que, portanto, que a loja, quando lançam um produto ou quando pensam na vossa atividade, neste momento pensam par a par, não é? A loja física com online. E portanto, e tentam também fazê-lo multicanal, comunicando com as pessoas onde elas estão. No caso do WhatsApp, essa comunicação é feita por texto, é feita por voz? Nós, cada vez que lançamos um produto, uma campanha, sempre é pensada numa lógica, como é óbvio, com algumas adaptações, não é? Um tipo de comunicação que vai resultar no físico terá que ter alguma adaptação para resultar no digital, mas sempre foi um pilar estratégico da Salsa tratar esta vertente do omnicanal de uma forma muito clara para o cliente. A questão do WhatsApp, neste momento nós ainda usamos esse meio de contato está a ser usado mais para apoio a cliente, ou seja, não um meio de contato proativo, mas um meio de contato reativo, quando o cliente nos contacta. Agora, a comunicação mais proativa para a parte do cliente, sem dúvida utilizamos os meios tradicionais, as newsletters e SMS. E a comunicação é diferenciada em função do destinatário? É. Como fazem isso? Sim. Aí nós temos o nosso próprio programa de fidelização em que trabalhamos a nossa base de clientes, que, considerando quase todos os mercados, temos perto de 1 milhão de clientes registados e as comunicações são personalizadas, quer ao tipo de cliente que estamos a falar, quer ao tipo de produto que lhe agrada, não é? Ou seja, claro que temos sempre comunicações mais generalizadas, uns saldos são saldos, agradam a toda a gente, mas depois também trabalhamos muito a comunicação, principalmente a digital, que a offline não permite esse grau de targetização ou de segmentação, mas a comunicação digital é muito trabalhada nesse sentido, para darmos ao cliente efetivamente o que ele quer. Cristiana Monteiro, falando de 2022 e a propósito do tema desta mesa redonda, que tendências é que a inteligência artificial e a evolução tecnológica pode ter na banca, com os chats, com bots, com a banca cada vez mais digital, com os balcões
praticamente a desaparecerem. Um dia teremos bancos virtuais. Com a criptomoeda e com o Revolut, essas coisas todas, a banca também está a sofrer essa transição digital muito rápida, não é? Acho que já é o cenário em que vivemos hoje. Portanto, já há muito tempo que se fala sobre a transformação que está prevista para a banca. A regulação incentivou essas alterações, mas, ou seja, é um paradigma que vivemos hoje em dia e os bancos e as instituições financeiras estão já bastante adaptados a esta nova realidade, uma realidade em que o time to market é importante, em que há mais players a disputarem o mesmo consumidor e, portanto, a relevância ganha um papel cada vez maior, a relevância nesse contacto e na experiência que se cria para o cliente. A pandemia vai acelerar muito este processo de digitalização e a adoção de aplicações e de serviços digitais. O comércio como um todo sofreu essa transformação em setores, em alguns setores mais acentuado do que em outros, mas de facto, ou seja, é uma mudança de paradigma transversal. Hoje em dia, quando pensamos em experiências de cliente, também aqui um bocadinho como a Mara estava a partilhar, acho que a visão tem que ser omnicanal e o próprio MBWay tem uma experiência e tem opções de pagamento para estes vários casos de uso onde as pessoas estão. Portanto, aqui focando-se cá um bocadinho nestes temas de pagamentos, eu acho que hoje em dia, de facto, para as soluções serem relevantes, tem que ter três coisas essenciais, que são estar próximas. Portanto, uma aplicação hoje em dia é um meio próximo porque toda a gente tem um smartphone e, portanto, talvez no futuro existam outros contextos de utilização, mas hoje em dia é massificada a utilização de smartphone e, portanto, esse é o contexto mais prático e mais próximo do utilizador. É muito importante conhecer os consumos e os hábitos de consumo dos utilizadores e, portanto, ter um contacto com esse cliente que é adaptado ao próprio e depois estar presente nos vários casos de uso. Portanto, desde seja quando eu vou comprar às lojas que habitualmente vou ou tenho as minhas compras online. Há setores onde hoje em dia, por exemplo, eu já nem penso em comprar em lojas físicas e, portanto, se existe uma marca que me consegue acompanhar nos vários contextos de utilização, é essa a marca que eu vou escolher porque é mais relevante e eu tenho uma afinidade melhor e revejo-se melhor com aquilo que eu estou à espera de encontrar. Portanto, eu acho que é esse caminho e este espaço que as marcas estão a procurar encontrar e acho que é transversal a várias indústrias, sem dúvida. No caso da banca, a banca tem uma responsabilidade acrescida em termos de segurança e de proteção de dados e tem que ter aí uma ética um bocadinho diferente, não é? Mas a CIBS compete olhar também para o setor no geral e tentar funcionar como uma espécie de farol, indicador de tendências, ou nem por isso? A CIBS é um player incontornável no sistema bancário, especificamente em Portugal e também noutros mercados. É necessário olhar e, dando um caso prático, todos os temas que têm a ver com prevenção de fraude nas próprias transações e mesmo prevenção de burlas, de fenómenos sociais que se alteram de acordo com as condições. Portanto, no contexto de pandemia, cresceram muito as tentativas de burla online, porque as pessoas não saem e, portanto, naturalmente não saem menos. E, portanto, esses casos vão mudando. Do ponto de vista conceptual, as tendências mantêm-se. O que acontece é que os casos práticos depois são diferentes e, portanto, compete à CIBS estar atenta a esses fenómenos e a prevê-los existem equipas dedicadas naturalmente a estes temas, tanto de prevenção de fraude como monitorização e controle de burlas, para garantir que os sistemas têm a confiança, que é muito importante e também sabemos que no e-commerce isso é
é necessário, ou seja, existem N iniciativas para promover a compra online e para a percepção, para que as pessoas percebam que comprar online é seguro e, portanto, sem dúvida que a segurança, a confiança são ativos muito importantes, tanto na área financeira como depois transpondo para o e-commerce. Sim, a banca ainda por cima desmaterializando-se, não é? E passando para o digital, tem que criar, e tem vindo a criar mecanismos de confirmação através de códigos, reconhecimento facial, etc. Porque senão era como o Miguel estava cá há pouco a dizer, citando nas letras da Google, sem confiança não há, sem fiabilidade não haverá negócio, não é? No caso do continente e no caso do setor alimentar, a evolução tem sido constante, há um processo de melhoria contínua, não é? Há ali um processo de Kaizen constante de aperfeiçoamento de todas as técnicas, não é? De um momento para o outro muda a fila, aparecem as caixas automáticas, etc. Não é? Será curioso pensar o que é que será uma área destas daqui a 2 ou 3 anos. O Pedro consegue fazer isso? Consegue saber como é que vai ser a nossa experiência de consumo daqui a... Haverá caixas ainda? Algumas. Reparem, voltando até um bocadinho atrás, estava a dizer, os clientes são cada vez mais exigentes, mas vários de nós aqui são do tempo em que voltávamos de férias e íamos revelar os rolos fotográficos. Fazemos um álbum. Hoje tiramos fotografias como se não houvesse amanhã e não imprimimos nenhuma. Em que chamamos um transporte já dizendo na origem para onde vamos e que sabe quem somos e que tipo de preferências é que temos. Nós temos vindo a evoluir e a ser expostos a tudo isto, não é? Cada vez que eu chamo um transporte e tenho esta rapidez, esta velocidade, cada vez que eu peço o jantar e passado 20 minutos ele chega, é mágico. Portanto, a minha expectativa de velocidade é cada vez maior. Por exemplo, a minha exigência para a velocidade é cada vez maior. Claramente a pandemia acelera isto porque nos expõe a um conjunto de outros contextos, a um conjunto de melhorias contínuas, de disrupção. E pensando no que é essa melhoria contínua, até essa disrupção a um prazo razoavelmente curto, a minha expectativa é que isto se venha a aproximar cada vez mais quase do teletransporte, em que nós imediatamente conseguimos até ter acesso àquilo que queremos. E voltando para o contexto da inteligência e de metermos dados nisto, eu diria que até vamos avançar, em que num prazo razoavelmente curto vamos receber as coisas antes de termos de as encomendar, em que já vamos saber o que é que o Pedro precisa de comprar na próxima quinta-feira à tarde. E já lhe podemos enviar aquilo que ele quer na próxima quinta-feira à tarde, que ele vai precisar. E é esse caminho de antecipação, de previsão, de ação sobre essa informação que eu estimo que num prazo razoavelmente curto traga novidades muito interessantes para as propostas de valor. Há aí um lado de previsibilidade, que é, no caso do público, se poderia sugerir ao leitor, se gostas de ler desporto no domingo à noite, traz uma newsletter sobre desporto no domingo à noite. Há aí algo de previsível. Mas, ao mesmo tempo, esse previsível não contém aquilo que é uma das facetas mais curiosas e interessantes do ser humano, que é a sua total imprevisibilidade, não é? Que é, a partir do pressuposto que o Pedro quer sempre, segunda à tarde, o ananás em casa ou o sumo de alperce, também não é garantia de que se está a oferecer uma experiência de consumo memorável, porque é mais do mesmo, não é? E até que ponto é que o cliente, com base nessa premissa da melhor experiência, porque é disto que ele gosta, não está a passar ao lado de experiências que não lhe são proporcionadas porque o algoritmo não as reconhece como preferências? Parece-me que o próprio algoritmo vai conseguir e consegue incluir essa variável de o que é que está a passar ao lado, o que é que foge àquele comportamento que eu normalmente tenho. Nós já vimos que nos xadrez também se venceu essa capacidade e essa imprevisibilidade humana e provavelmente no consumo também uma grande parte dela vai ser ultrapassada. Os limites que eu coloco, na verdade, não são a informação, que cada vez nós conseguimos trabalhar a informação mais estruturada, conseguimos trabalhar imagens, conseguimos trabalhar imagens com fundos, portanto, são realidades que, pelo menos em teoria, conseguem ser trabalhadas e não tenho dúvidas que vamos chegar lá. Os temas que há bocado estávamos a falar,
da ética, da emoção, esse aí é que provavelmente são a barreira de desenvolvimento deste tipo de soluções. Essa é necessariamente a barreira, que é os dados, o que é que vou fazer com estes dados, quais são os limites para a utilização destes dados, e aqui entra também toda a legislação que está a ser discutida na União Europeia de proteção dos dados, porque de facto nós não sabemos onde é que eles podem parar, e o algoritmo não é propriamente muito, não está muito familiarizado com a ética. Nós estamos praticamente a acabar esta primeira mesa redonda. Não sei se algum de vocês quer fazer alguma intervenção final e pontuar este debate. Portanto, resta-me agradecer a vossa participação e por esta troca de ideias interessantes sobre tendências para a inteligência artificial e quer para o negócio, quer para a vida de todos nós enquanto consumidores. Muito obrigado. O público e a IGOI têm mantido uma colaboração ao longo destes últimos anos, que passa pelo envio de várias newsletters aos nossos leitores, que é uma área que o jornal tem vindo a tentar consolidar. Estamos a desenvolver com o IGOI uma nova newsletter que nos permitirá enviar aos leitores informação personalizada em função do hábito de leitura de cada um deles. Esperamos que com este serviço e com esta inovação o público e a IGOI possam ainda mais oferecer um serviço de qualidade aos leitores do jornal. Fez-se em 2 anos, se calhar alguns percursos que se fariam em 5, em 6 ou em 7. Todos sentimos isso no nosso dia-a-dia, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, na forma como consumimos, como interagimos, como comunicamos. E para falarmos e conversarmos sobre isto, eu tenho comigo, e começando naquele extremo, Nuno Santos, CEO da Wunderman Thompson, Marco Gouveia, consultor de marketing digital no Grupo Pestana, e Beatriz Casais, professora de Marketing e Estratégia e vice-reitora de Comunicação e Relações Externas na Universidade do Minho. Por isso, bem-vindos, obrigado por estarem aqui. Eu vou dar alguns minutos a cada um de vocês para traçarem como quiserem, em 5 minutos, pedi-vos que não fosse mais, as tendências que viram emergir nestes anos pandémicos e que prevêem que continuem a transformar o nosso futuro mais próximo. Beatriz, comece por si. Olá, bom dia. Muito obrigada, antes de mais, pelo convite, à IGOI, ao público e pela oportunidade de estar aqui a partilhar estes tópicos. Eu venho da área do marketing, muito se tem falado aqui sobre o digital e as tendências digitais e a tecnologia e a inteligência artificial. Aquilo que é importante de realçar é que estas tendências digitais só servem e só são importantes se servirem o propósito de melhorarem a experiência do consumidor e se melhorarem a satisfação do consumidor em relação à aquisição de bens e de serviços. E por isso é nesse foco de orientação para o mercado que estas tendências digitais têm que se focar.
Nós, com o processo pandémico, vimos, e já foi aqui dito, que muitas marcas apostaram mais no digital e em muitas ferramentas digitais para se orientarem para o consumidor, e há também uma mudança da experiência desse mesmo consumidor que não estava tão familiarizado com as tecnologias digitais e com o online, e que, por via das circunstâncias e das restrições pandémicas, passaram pela primeira vez, muitos deles, a fazer compras online, a acederem a lojas de comércio eletrónico, inclusivamente electronic marketplaces, a comprar nos centros comerciais online, por via da restrição das lojas físicas. E é aqui que surgem os grandes desafios de como, no ambiente digital, conseguir transmitir uma experiência de comércio, uma experiência válida para ir ao encontro dessas necessidades. Com agora o novo normal e com o desconfinamento, aquilo que nós vemos são consumidores que vêm com uma maior maturidade digital, que não se vão totalmente afastar das lojas físicas, mas que vão ser muito mais exigentes neste retalho físico, ou seja, vão exigir o tal phygital, o omnicanal, de seguir uma experiência única, seja através das suas interações com o seu smartphone, ou com o computador ou com o tablet, naquilo que são as suas experiências sociais, de ir às compras, ir ao centro comercial. A experiência vai ter que ser diferente, e essa exigência é que vai ter que ser diferente. Ou seja, a pessoa já não quer ir à loja física para comprar uma camisola ou para comprar uns sapatos, mas sim para interagir com a marca, para saber mais da marca, para ter uma experiência mais de entretenimento e de ser uma experiência mais imersiva. E comprar online muitas vezes na própria loja física. Porquê? Porque o online traz muito mais informação, traz a experimentação, traz informações sobre outros consumidores, as reviews online, traz até, como aqui já foi dito, o facto de se poder visualizar o produto, vestir uma camisola, sem vestir a camisola, ver como é que a camisola vai ficar no provador. E, portanto, temos um retalho muito mais digital, portanto, a simbiose entre o físico e o online, para sim se satisfazer consumidores que são muito mais exigentes, muito mais maduros e que procuram nesta experiência de retalho muito mais do que um produto, mas sim a experiência de mergulhar na marca e de mergulhar naquilo que é todas as relações de entretenimento com a marca. E é aqui que entra o metaverso, é aqui que entra a realidade virtual, a realidade aumentada, ou seja, dar ao consumidor não só o produto, mas toda a experiência da informação, para que serve o produto, como é que o produto pode ser utilizado, mostrar novas utilizações daquele mesmo produto e termos aqui consumidores com muito mais, com muito maior envolvimento com as marcas. São tecnologias que ainda promissoras, que ainda não estão bem cá. Essa é um tema que eu gostaria de pegar. Entretanto, vamos seguir pelo nosso painel. Marco, o que é que temos destes 2 anos que molda ou está a moldar o presente e potencialmente veio para ficar e moldando o futuro nesta área? Então, existem aqui muitas alterações àquilo que nós estávamos habituados a ver. Muitas delas já foram aqui referidas, mas sempre existiu a tendência de existir este efeito de showroom, ou seja, das pessoas irem à loja física, experimentar, por exemplo, uma peça de roupa. Isto já acontecia antes da pandemia e normalmente existia sempre um senhor ou uma senhora super simpática que vinham ter connosco, que nos perguntavam: então, a peça ficou-lhe bem? Nós, sim. Gostou? Sim. Vai levar? Não. Nós comprávamos online porque era mais barato. Nós íamos lá apenas e só para experimentar. Claro que com o encerramento dos centros comerciais, essa parte de ir lá experimentar deixou de existir, não é? E daí da parte de nós já podemos ver como é que a peça de roupa nos vai ficar e tudo mais, é algo muito, muito interessante. Eu queria, antes de ir para as tendências, falar de algo que, por estarem cada vez mais pessoas no digital, de certa forma me assusta. Assusta-me no sentido
em como é que nós tiramos realmente o máximo proveito do digital. Porque há uma ideia, que na minha ótica não está correta, de que estar no digital é apenas e só eu ter uma página de Facebook ou ter uma página de Instagram, e quando nós falamos em pequenas e médias empresas é isso que acontece. Elas têm uma pequena ou têm uma grande página no Facebook, no Instagram, e pensam que está tudo bem por aí, só que o grande desafio é que não se recordam que as redes sociais são cíclicas, ou seja, aqui em casa e aqui, pelo que eu vejo, o pessoal é tudo muito novo, mas há muitos anos atrás existiam redes sociais como o Wi-Fi. E toda a gente pensava que o Wi-Fi ia ficar a vida toda a funcionar. E hoje em dia o Wi-Fi existe, só que não está lá ninguém. Saiu a semana passada a notícia que realmente o Facebook está para utilizadores. Acho que não era preciso ter sido a notícia, toda a gente sabia, mas saiu, é oficial, está mesmo a perder. Então, nós não podemos, e é esse o meu principal receio, entrar e pensar que estamos a entrar no digital usando apenas e só as redes sociais, quando nós não investimos na nossa própria presença. O que é nós temos a nossa própria presença? É realmente construirmos a nossa página, ou seja, termos o nosso website, e mais importante do que ter o nosso website é garantir que, algures no tempo, nós conseguimos aproveitar todas as pessoas que estão nas redes sociais, que nos seguem nas redes sociais, para nós ficarmos com algo que realmente é o nosso maior asset, o nosso maior valor, que é o e-mail e o número de telefone. Okay? Porque a pessoa pode mudar de rede social, elas podem deixar o Facebook e irem para o Instagram, podem deixar o Instagram e irem para o TikTok, podem ir para a rede social que ainda ninguém inventou, podem ir para um Clubhouse que durou um mês, podem ir para outra rede social qualquer. Mas, independentemente do sítio onde elas podem estar, eu consigo comunicar com elas, porque eu tenho um e-mail, tenho o meu telefone. Isso ninguém me vai tirar. Enquanto que no Instagram, se eu não cumprir a regra 3.523, que ninguém a leu, eles agarram e tiram uma página. Não cumpri aquela regra, aquilo não é meu. As pessoas têm a falsa percepção quando dizem eu tenho uma página de Instagram com 50 mil seguidores. Não tens uma página de Instagram com 50 mil seguidores. O Instagram tem uma página onde tu estás que tem 50 mil seguidores. Ou seja, lançando aqui o paralelismo, é a mesma coisa que eu construir uma casa no terreno que não é meu. Chega lá o dono do terreno, olha, obrigado por teres construído a casa, agora se puderes, tipo, sai, que eu quero ocupar a casa. Então é um bocadinho isso que acontece e eu tenho esse receio, tenho mesmo esse receio, porque eu vejo, e agora é o digital e vamos todos entrar no digital, toda a gente está a pensar que está no digital e não está. É uma ilusão e isso dá-me algum receio. Por outro lado, e agora a tendência, as coisas que eu vi a acontecer e que por acaso ainda não foram comentadas hoje. Havia muitas que eu ia comentar, mas já falaram, não quero repetir. Há uma coisa muito, muito engraçada e que este ano já cresceu, já vai dar um boom gigantesco, em 2023 vai ser um boom gigantesco, que é o live streaming commerce. Ou seja, nós vendermos online como se estivéssemos na feira. E é literalmente como se estivéssemos na feira. Não sei se alguém já assistiu, mas aquilo é maravilhoso, é maravilhoso. Acontecem muitas lives destas no Facebook, vão passar também para o Instagram e aquilo é lindo. Agora, claro, vamos ter que evoluir. Aquilo gera muita dopamina nas pessoas, porque as pessoas gostam de comprar, gostam de mostrar, gostam de status, e então eu comprei em direto, toda a gente sabe que eu comprei aquele relógio. Não, é um efeito também muito, muito engraçado, em que nós estamos a comprar, está muita gente a assistir à minha compra. Isso é outro processo muito interessante. O que é que eu também verifiquei e que, no meu caso, em específico por ser apaixonado por essa área, me deu especial gozo em ver que estava a acontecer. Muitas empresas viram que estavam no digital, mas estavam no digital a ganhar bom dinheiro, fazer bons negócios, mas tudo com base em paid media. Ou seja, eles tinham bons negócios porque estavam a pagar. Quando vem uma pandemia, o que é que acontece? Não entra dinheiro, não há dinheiro para investir. E o nosso negócio, um dos pontos tem a ver com aquilo que eu disse há pouco. Como não tinham base de dados, não podem comunicar com ninguém. Não há dinheiro, não comunicamos com ninguém. Esse ponto eu já falei, vou para o outro ponto, que é o meu ponto, o ponto que eu mais gosto dentro do digital, que é a vertente orgânica dos motores de pesquisa. A maioria das visitas que vêm a um website ou que chegam a um website e das conversões vêm através dos motores de pesquisa e na vertente não paga. Então, quando nós temos dinheiro para investir, borrifamos um bocadinho nessa parte, que é o que acontece com boa parte das empresas, está-se completamente a borrifar, constrói um site porque toda a gente tem um site, faz anúncios, está
está nas redes sociais, tudo está ok, tudo tranquilo, tudo na boa. Não tem dinheiro para investir, não há vendas. Okay? Quando nós trabalhamos bem a vertente orgânica, não há dinheiro para investir, nós continuamos em primeiro lugar no Google e as vendas continuam a entrar. Portanto, nós temos sempre que pensar a médio e longo prazo e quando nós vemos este tipo de situações a acontecer, muita gente disse que ninguém estava preparado. Não é verdade. Havia muitas pessoas que estavam preparadas, não para uma pandemia, mas para saber que, para termos algo sustentável no digital, pelo menos 50% do que nós temos tem que ser orgânico. Eu tenho que ter uma base de dados, tenho que ter visitas orgânicas, não posso estar sempre a investir por tudo e mais de todas as formas. E pronto, eu estico-me um bocadinho no tempo, só para dizer. Portanto, mas estes foram os principais. Claro que há uma tendência generalizada, duas tendências generalizadas, já estão há muito tempo a acontecer. O YouTube está a crescer muito, especialmente com os vídeos curtos. YouTube Shorts é claramente uma mega tendência, como nós vemos no TikTok, como nós vemos no Instagram, mas o YouTube, eu acredito muito que o YouTube vai acabar por ser o vencedor nas redes sociais. Ainda vai demorar algum tempo, mas vai ser o grande vencedor. Ia dizer outra, mas já não me lembro. Portanto, daqui a pouco já digo. É só para garantir que não... Pode ser que esteja fica para a sua parte da conversa. É isso. Nuno, também aqui o breve resumo e a perspectiva para... Resumo não tão breve, que eu também me sigo um bocadinho, mas antes de começar, e antes das tendências, também uma reflexão. Eu acho que quando há uma transformação acelerada em qualquer processo, e essa transformação pode ser uma transformação legal, uma transformação do quadro contextual onde um determinado negócio acontece, vai haver sempre quem ganha e quem perde. É a natureza da competitividade dos negócios, não é? Há de haver sempre empresas que vão ganhar mais do que outras. E a minha reflexão e estas tendências de consumo, eu acho que elas são úteis se nos ajudarem a perceber como é que as empresas podem ser mais competitivas. E eu preparei aqui 5 tendências, que agrego 3 delas numa primeira grande tendência e depois 2 que eu gostava de colocar à reflexão. A primeira, e acho que hoje no primeiro painel falou-se bastante, é de que a omnicanalidade não volta para trás, não é? Quer dizer, não adianta pensar que as pessoas agora vão de repente voltar aos níveis de consumo in-store que tínhamos pré-pandemia em termos de proporção relativamente ao digital. Não vai acontecer, portanto, a omnicanalidade é para ficar e isso lança novos desafios para quem gera sistemas, para quem pensa marcas e, sobretudo, para quem pensa consumidor, não é? Falámos um bocadinho sobre como é que nós temos de preparar campanhas de comunicação. Eu acho que isso é a parte visível do iceberg. A parte de baixo do iceberg é como é que nós preparamos os nossos processos logísticos de sistemas de POS, de integração de pagamentos, etc., para ser realmente omnicanal. Coisas tão simples como atendimento ao consumidor, não é? Quer dizer, nós tendemos a pensar verticalmente cada um dos canais e eu acho que essa idade, a idade da omnicanalidade vai tender a acabar e aquilo que vamos ter é de centrar numa outra coisa que eu já falo no final. Um segundo aspecto, também foi falado bastante aqui, é o aspecto da personalização. Ou seja, os consumidores hoje estão cada vez mais cientes de que existe uma troca de valor. Eu dou os meus dados, eu espero personalização. Não há qualquer tendência, qualquer dúvida acerca disso. E isso cria aqui desafios muito grandes, cria desafios em termos dos sistemas que têm a capacidade para fazer essa personalização. Essa personalização depende de bibliotecas de conteúdos, onde normalmente está hoje em dia o bottleneck da personalização, não está nos motores, não é que eu compro um motor e aquilo personaliza, mas depois eu realmente, se eu só tenho uma newsletter, eu não tenho nada para personalizar, não é? Quer dizer, é preciso pensar tudo o que são os conteúdos também podem ser os produtos, a forma como nós personalizamos para conseguir fazê-lo. Mas a personalização leva-me a discordar, e é sempre bom nestas coisas a discordar com alguns intervenientes anteriormente, não é? A discordar de uma intervenção anterior que dizia que as empresas geram cada vez mais dados, têm cada vez mais dados e têm de os gerir cada vez melhor. Eu acho que enquanto nós não entendermos que os dados de consumidores são dos consumidores e que para os consumidores a ética, a transparência, como esses dados vão ser tratados, é tão ou mais importante como a segurança que está subjacente ao armazenamento, processamento e tratamento desses dados. Falámos aqui um bocadinho de
da cibersegurança, eu acho que as duas coisas têm de juntas. Nós temos de apostar tanto e investir tanto em cibersegurança. Tivemos, infelizmente, aqui nos últimos dias dois casos bastante sérios de cibersegurança, mas temos também aquilo que nós sabemos do nosso conhecimento consumidor, é que ou há transparência na forma como nós tratamos e processamos esses dados, ou então coisas erradas vão acontecer. O que leva também à importância da privacidade, não é? O quadro legal de tudo aquilo que é privacidade está cada vez mais apertado, não só nos dados de first party, mas também os dados de terceiros, ou third party data. Cookies têm um fim anunciado, tudo isto vai gerar muito mais expectativa por lá dos consumidores em termos daquilo que é a tal da personalização e a adequação àquilo que são as necessidades, mas também dificuldades naquilo que estavas a falar agora mesmo, que é o investimento em mídia. Quer dizer, se antes nós não tínhamos dinheiro para investir, agora então, quer dizer, nem só, mesmo com dinheiro, temos de encontrar outras formas, não é? Portanto, isto é só o ressurgimento meu, eu acho que a questão do vídeo vai ter cada vez mais importância. Estas três tendências, eu junto-as todas numa observação daquilo que algumas empresas em Portugal, e algumas até bastante grandes, estão a fazer, que é mudarem toda a sua estrutura organizativa para se centrarem no consumidor, deixarem de ter a organização focada em eu tenho aqui o meu canal de e-commerce, eu tenho aqui a minha rede de lojas, eu tenho aqui a minha área de marketing consumidor, ou depois ainda tenho a minha área de marca, e reorganizarem-se e centrarem no consumidor. Portanto, é um desafio organizacional bastante grande para as empresas e que não é fácil ultrapassar, e que alguns dos intervenientes nos debates podem realmente ajudar. Depois, duas coisas que é impossível não falar hoje em dia, que é a primeira, nós chamamos no Wunderman Thompson o Regeneration Rising, que é toda a consciência que está subjacente ao impacto no mundo de tudo aquilo que as grandes marcas fazem no digital ou fora dele. Portanto, as tendências digitais muitas vezes não existem no vácuo do digital, elas existem dentro das marcas. E os consumidores hoje estão preocupados com fenómenos como, para vocês saberem, a criação de um NFT consome à volta de $70 de energia. Portanto, $70 de energia é muito dinheiro, são, sei lá, 50 e tal euros. Não é? Há casas em Portugal que não gastam isto num mês de energia. Portanto, o impacto energético de todos estes universos é bastante importante e os consumidores estão cada vez mais conscientes disso. Portanto, nós temos, enquanto marcas, também de pensar no impacto da cadeia logística, das entregas, etc. O Glovo, não é? O que é que isto quer dizer? Portanto, é cada vez mais importante. E depois a última, metaverso, não é? É impossível não falar da tendência dos metaversos. Eu acho que todos nós estamos ainda a descobrir o que é que isto quer dizer. Vemos megastores a serem abertas no metaverso. A Vuitton, com que eu tive muito gosto em trabalhar durante alguns anos, a abrir uma mega loja e a personalizar as experiências, etc. Mas o que é que isso significa para as marcas e como é que isso se integra dentro daquilo que é a experiência holística das marcas? Eu acho que, de certeza, que se as marcas não experimentarem, nunca vão saber. E as marcas que não experimentarem agora vão partir atrás naquilo que é o entendimento destes universos digitais. E já não falo mais nada, acho que me estiquei um bocadinho, desculpem lá. Não, tudo bem, obrigado. Acho que é um excelente início de conversa. Eu tomei aqui algumas notas. Uma coisa que me pareceu interessante do conjunto das vossas intervenções foi que nós falámos de tecnologias, ou vocês falaram de tecnologias potencialmente tendências mais disruptivas, falámos de metaversos, falámos de realidade virtual, de realidade aumentada, que eu não poria no mesmo saco, nomeadamente em termos de ritmos de adoção, metaverso, enfim, o metaverso, acho que também estamos muito longe, temos mundos digitais, e depois tivemos, por exemplo, ali o Marco a falar de coisas muito concretas e de haver casos e empresas que ainda não trabalharam sequer bem, por exemplo, a sua orgânica em termos de pesquisa, ou a sua presença em redes sociais, que é uma coisa que tem 15, 20 anos, dependendo dos casos, 10 anos noutros casos. Destas tendências mais novas, destas tecnologias mais novas, mais disruptoras, eu gostava de vos perguntar quanto disto é que vocês pensam que é ou não hype ou uma tendência concreta que pode vir a mudar as coisas de forma concreta num horizonte de 2, 3, vamos dizer 5 anos, eu sei que isto fazer previsões é difícil, e decorrente dessa reflexão,
quanto é que uma empresa deve alocar de recursos, de atenção, de foco nisto que vocês disseram que aí vem, versus, por exemplo, questões como estas muito concretas que já cá estão, de plataformas como o YouTube, como as redes sociais, o Instagram, mesmo o Facebook, que teve agora a sua primeira queda de utilizadores e que é uma plataforma que nós empiricamente e agora aparentemente pelos dados vemos pelo menos a estagnar e de certa forma a envelhecer, mas que alocação de foco e de atenção é que vocês diriam que é razoável fazer para estas coisas novas que nós ainda não sabemos como se vão desenrolar? E, em alguns casos, por exemplo, no caso da realidade virtual, a realidade virtual não é uma coisa nova, é um conceito que está aí há 4 décadas, que teve um pico de hype, se calhar, ali alguns no final dos anos 80, por exemplo, depois submergiu completamente, agora reemergiu. Não é uma tecnologia simples, não é uma tecnologia, mesmo usar os óculos que temos hoje, não são particularmente mais cómodos, mais usáveis, mais do que aqueles de há 30 anos. Portanto, como é que vocês veem este equilíbrio? E eu, para baralhar aqui as coisas, vou começar pelo Marco, depois a Beatriz e depois no final... Então, na minha opinião, claramente o foco continua a estar na pesquisa. As pessoas gostam muito de ir à procura do melhor produto, do melhor serviço. Elas hoje em dia têm mais formas de pesquisar. Isto depois tem a ver com as faixas etárias, tem a ver também com a vertente cultural, ou seja, com os países. Há países onde a utilização do YouTube já é muito, muito alta, especialmente entre os mais jovens. Eles já não usam tanto o Google, ou seja, o YouTube pode vir a ser aqui um substituto da Google. Para a Google está tudo bem, porque é deles também, por isso é um bocadinho diferente. Mas isto acontece porque os mais novos não têm paciência para estar a ler o conteúdo. Então alguém vai ter que lhes dizer num tutorial como é que aquilo se faz e que eles querem ouvir alguma coisa, não querem propriamente estar a ler. Mas aqui entramos em dois níveis na minha ótica. O investimento nesta vertente de conseguirmos aparecer quando as pessoas estão à procura de nós, seja no Google, seja no YouTube, seja no Pinterest, seja no Instagram, não importa, nós temos que otimizar em todos eles. A otimização dos canais não é só a otimização para o Google, mas pensando naquilo que parece que nunca mais vai arrancar, mas tem certeza absoluta que vai arrancar, tem a ver com a pesquisa por voz. Neste momento, alguns de nós já podemos estar a pensar no restaurante onde nós vamos almoçar. E se eu for a pensar em fazer uma pesquisa por escrito, como as pessoas tendencialmente são preguiçosas, nós agarramos e colocamos restaurante Alcântara, restaurante... Agora, se eu estiver a fazer uma pesquisa por voz, eu vou agarrar e, em Google, qual é que é o melhor restaurante em Lisboa, o melhor restaurante perto de mim, o melhor restaurante aqui perto do público. Ou seja, eu vou falar muito mais. E esta é uma clara tendência. Nós vamos começar a falar muito mais para as televisões, vamos começar a falar para os telemóveis, para os computadores. E isso é algo que parece que nunca mais acontece, mas quando nós fazemos uma pequena visita aos Estados Unidos, já vemos que as pessoas, em vez de usarem o telemóvel como nós normalmente usamos, que é assim, okay, o que eles fazem é isto. Okay, estão a falar para aqui, depois têm os fones, e é um comportamento diferente, mas claramente vai acabar por chegar cá. Então, eu alocaria muito... e é isso que faço, alocaria muito do esforço a esta vertente. Porque é algo que nunca vai acabar, é algo que não é gratuito. Ou seja, nós trabalhamos na vertente orgânica, não é gratuito, porque se eu dissesse que trabalhar na vertente SEO é gratuito, trabalhar na parte orgânica das redes sociais é gratuito, estava a dizer que o nosso tempo não valia nada. E é exatamente o oposto. O tempo é o bem mais valioso que nós temos. Mas essa seria claramente a minha grande aposta, ou seja, continuaria a trabalhar no básico. Mais no que já temos agora, menos no que potencialmente aí vem. Continuaria no básico, porque lá está. Se eu visse que o básico já estava espetacularmente bem feito, nós podíamos começar a falar de tudo o resto que dá para fazer. Mas eu olho e vejo que o básico ainda não está bem feito, por isso eu acho que o básico ainda nos vai dar aqui muita matéria-prima para podermos trabalhar. Eu concordo com o Marco que é preciso começar pelo básico, mas é preciso andar depressa porque as pessoas perguntam
OK Google e perguntam à Alexa. E isso vai começar a acontecer cada vez mais a partir do momento em que estes instrumentos de inteligência artificial começam também a estar mais acessíveis, mais massificados e presentes em linguagens, em línguas de maior, acessível a mais mercados e a um maior número de países. E, portanto, nós há 7 ou 8 anos poderíamos dizer assim, de nada vale que uma determinada pequena ou média empresa se adequa a Google Glasses se não tem sequer redes sociais e se nem sequer tem um site. E, portanto, sim, é preciso começar pelo início. É preciso ter um site, é preciso ter as redes sociais a funcionar, é preciso ter conteúdos relevantes nessas redes sociais, é preciso ter o YouTube e trabalhar o SEO e todas as presenças, toda a presença digital, orgânica ou sponsorizada. Mas é preciso andar depressa, e é andar depressa e o ritmo, apesar de concordar com o Marco que é preciso começar do início, é preciso acompanhar o ritmo do consumidor. E o ritmo do consumidor vai ser cada vez mais rápido. E esse ritmo cada vez mais rápido faz com que, há uns anos, seria muito pouco usual ou algo muito inovador ter uma aplicação de realidade aumentada no telefone, e hoje os nossos telefones já estão aparentemente adaptados a que qualquer app me permita ter uma interface de realidade aumentada com qualquer marca. E, por isso, o próprio o consumidor vai exigir mais das marcas e mais das empresas. O problema é que o grande desafio está em que as pequenas e médias empresas consigam acompanhar este investimento em termos de budget. Gostava também ainda de pegar um bocadinho numa ideia que o Nuno há pouco falava, da personalização, que é de facto uma trend que tem que ser muito bem trabalhada, porque é aí que se vai ganhar valor para o consumidor. O Marco dizia, é muito importante eu ter o e-mail e ter o número de telefone para poder chegar ao consumidor. Mas nós temos depois os problemas do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Temos, como o Nuno dizia e bem, as cookies vão acabar. E, portanto, nós temos que dar um passo em frente de criar profiles nos nossos websites que nos permitam acompanhar a jornada do consumidor e criar os touch points certos de acordo com aquilo que é essa jornada do consumidor, fazer com que o consumidor acompanhe a marca sem estarmos tão dependentes desses dados que são dados pessoais, que são do próprio consumidor, e trabalhar sempre com conteúdos relevantes. E, portanto, se nós tivermos um bocadinho destes ingredientes da personalização, da orientação para aquilo que são os conteúdos relevantes para o consumidor, se conseguimos acompanhar em todos os touch points essa jornada do consumidor, com tecnologias cada vez mais envolventes, não esquecendo a base, as redes sociais de base, mas trabalhando para aquilo que será uma experiência mais imersiva, como dizia há pouco, e que envolve a pesquisa por voz, que envolve a adaptação aos instrumentos de inteligência artificial, e temos de estar preparados para a Alexa, para a Siri, para o Google Assistant. O consumidor vai rapidamente exigir e adaptar-se, e quem não estiver nesse jogo vai perder a corrida. Nuno, depois disto estou à espera de uma coisa a dizer que vamos para o metaverso em força e para os NFTs em força. Sim, com uma força relativa. O que é que eu acho destas coisas? Eu acho que nós todos gostamos de detalhes, não é? De perceber qual é a varinha de condão que vai fazer com que o nosso negócio se transforme, que tenha um profit imenso e que seja feature ready e que vá durar no tempo. Mas na verdade isso não acontece nunca, não é? Não há varinha de condão. Aquilo que acontece eu concordo com tudo o que disseste. Eu acho que é preciso tocar um acorde a duas mãos neste grande piano da transformação digital. Não há uma solução única, depende muito da marca, do tipo de negócio, até dentro dos mesmos negócios, da postura mais ou menos inovadora de cada marca. Há marcas das quais é esperado estar no metaverso, a Nike, a Adidas, etc., marcas que são propensas a estar
onde as franjas mais inovadoras dos consumidores estão. E há marcas... Estão consumidores muito jovens. E há marcas que simplesmente não são esse tipo de marca. Portanto, não existe uma solução única. Agora, o que é que eu acho? A transformação digital é, sem dúvida, um ingrediente sem o qual as empresas vão ser competitivas já. Ou seja, se não estão já em processo de transformação digital, alguma coisa está errada. Portanto, se não estão, é melhor mesmo começarem ontem. As que estão têm de acelerar estes processos de transformação digital, que não são fáceis por via das culturas das próprias empresas. E estou a falar mesmo de algumas empresas até bastante com algum progresso, mas tudo tem mudado tão depressa que é muito difícil nós conseguirmos adaptar as organizações, inclusivamente as agências, adaptarmos as organizações para responder a esta transformação no tempo certo. Existem fenómenos dos colaboradores que nós temos, dos departamentos, das infraestruturas, do conhecimento, da atração de talento, que são ainda mais base do que as coisas todas, não é? De depois que acordes é que nós vamos tocar por cima disso. Em termos de hype, eu acho que estas coisas todas novas, das NFTs, das criptotendências, dos metaversos, eu acho que existe algum hype à volta disso. Mas também acho que é necessário, que as marcas precisam de fazer investimentos nesta área. Portanto, a minha recomendação é dedicar a maioria do investimento em ter a certeza que fazemos bem as coisas que temos de fazer sem as quais o negócio não anda, mas, ao mesmo tempo, dedicar uma parte significativa ou meaningful, não é? do nosso orçamento para experimentar, para simplesmente o retorno da experimentação, da aprendizagem organizacional e da transformação digital. E esse é o retorno que nós temos de encontrar. Ninguém pode esperar investir no metaverso a pensar que amanhã vai começar a vender mais do que vende no canal online. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Mas sem essa experimentação as nossas organizações não vão aprender. Tanto nesta como numa área que me é muito querida também destas coisas que nós tendemos a não falar tanto, que é a da inclusividade digital. Portanto, nós tendemos a esquecer as franjas das famílias pouco digitalizadas e tendemos a esquecer as franjas dos consumidores que têm algum tipo de incapacidade, nos quais sentem dificuldade em adaptar-se a algum destes mecanismos. Estávamos a falar de OK Google e da pesquisa por voz, que é uma das ferramentas que nós vemos, e também da leitura dos resultados por voz, que é uma das ferramentas que são muito, muito comuns nestas áreas, sobretudo para incapacidades visuais. E o digital é uma oportunidade para a inclusão. Não, aliás, houve, numa das intervenções iniciais, acho que da Beatriz, a ideia de que muitos consumidores foram familiarizados quase à força com alguns dos canais digitais, com algumas das práticas de compra online. Nós vemos isso em números. Por isso, de certa forma, para a pandemia teve esse efeito de acelerou aqui muito a passagem de muitos consumidores para o digital. Eu queria pegar no tópico da personalização e dos dados, em que todos vocês tocaram, e queria lançar aqui uma espécie de provocação. Há um conceito, julgo que na robótica, que diz que tem a ver com a nossa interação com robôs, que é o Uncanny Valley, que quando se torna muito, muito próximo daquilo que nós humanos somos, começa a ser, é demasiado familiar, torna-se estranho, torna-se incómodo. E a minha pergunta é se não podemos chegar a um ponto de personalização tal que, pelo menos para uma franja de consumidores, pense, é demais, isto já é uma sugestão demasiado personalizada para o meu gosto, já não quero. Não digo que isto aconteça com toda a gente, naturalmente para muitas pessoas se calhar nem pensam nisso, veem aquilo de uma forma natural ou não pensam, como tudo bem, esta recomendação chegou-me, ou este serviço chega-me desta forma ultra personalizada e não me incomoda nada, mas não há aqui o risco de, pelo menos para uma franja eventualmente mais consciente, mais atenta, de dizer é demais, isto já me conhecem demasiado bem. Vocês acreditam que este é um risco de estarmos aqui a recolher dados e a analisar dados, já para lá das questões legais, das questões da RGPD, haver o risco de recusa do consumidor, isto é demasiado estranho, isto é um serviço que é demasiado perto daquilo que eu de facto quero e eu não quero que saibam tanto sobre mim.
Beatriz. Eu diria que tem a ver, talvez, com a consciencialização de que é um robô, que é uma máquina e que não é um serviço que está desenhado para satisfazer as necessidades desse consumidor. Por regra, os consumidores têm alguma relutância a trabalhar com máquinas, a trabalhar com robôs. E tem-se vindo a verificar que essas máquinas, quando são muito personalizadas e quando permitem uma interação, às vezes até mais precisa, um serviço ainda melhor do que se fosse feito por um humano e por um prestador de serviço, a satisfação do consumidor é maior. Porquê? Porque a máquina, o robô, conseguiu acertar mais facilmente, conseguiu ser mais preciso naquilo que era o serviço desejado. E às vezes até o consumidor, o ideal é que o consumidor não tenha a percepção, quando está a interagir com um bot, por exemplo, num serviço online ou de assistência ao cliente, está a interagir com um bot e não se apercebe que se trata de um bot, mas a conversa funciona, tal como aquilo que foi mostrado há pouco pelo Jorge no vídeo, quase não se parece que é um humano e a resposta é mais precisa e mais adequada. Ótimo, excelente. Quando há uma sensação de serem ultrapassados os limites da privacidade e daquilo que é uma invasão daquilo que é o comum, o espaço privado, e aliás nós já tivemos algumas notícias, no caso da Alexa ou até do Google Assistant, em que ouvia as conversas pessoais e havia alguns escândalos por causa disso. Havia inclusivamente havia funcionários, em alguns casos até são contratados dessas empresas, a ouvirem certos das conversas, por isso não era só... E essa sensação, essa percepção é que vai criar a barreira para essa adoção da tecnologia. Portanto, eu diria que, em resposta muito direta à pergunta, aquilo que é preciso é encontrar uma consciência de que o ambiente é natural, é normal e que a resposta dada pelo robô, a resposta que é dada pela máquina, é melhor, é mais precisa, é mais adequada do que se o serviço fosse feito por um atendedor humano, neste caso. Agora também, e voltando, se me permitem, voltando um bocadinho àquela ideia que estava a falar do equilíbrio entre as grandes empresas, a Adidas, a Nike e as PMEs. Nós não podemos esquecer que em Portugal, e temos de ter este debate em Portugal, o tecido económico português é manifestamente feito por pequenas e médias empresas. E muitas dessas empresas trabalham na área do business to business. Há uns anos atrás, quando nós falávamos de marketing digital, assumia-se o marketing digital unicamente no ambiente das grandes empresas e do business to consumer. E hoje nós já passamos para um outro lado em que já percebemos que no domínio do business to business é perfeitamente adequado a utilização destas tecnologias, destas tendências, seja da realidade virtual, do metaverso, dos bots, portanto, já não é somente na lógica do business to consumer, mas também do business to business, e também os consumidores foram quase que forçados a integrar as tecnologias digitais, mas as empresas também. E, portanto, muitas empresas, a oficina de automóveis que não tinha, o restaurante que nem sequer um website tinha e que, a certa altura, viu-se em confinamento e precisava de fazer entregas de refeições em modo takeaway, percebeu que tinha que entrar nos marketplaces, percebeu que tinha que ter um sistema digital para chegar aos clientes. Portanto, era muito importante nós percebermos que isto já não é só uma reflexão das grandes empresas do business to consumer, mas de todas, independentemente da relação que têm com o consumidor final ou de intermediário, e que não é somente para o grande consumo, mas para as pequenas empresas, a pequena empresa de construção, que começa a ver as vantagens de utilizar a realidade aumentada, por exemplo, para fazer a simulação de como é que vai ficar o alumínio da janela em uma determinada obra privada e muito pequena. Portanto, não é só um problema das grandes empresas e da trend das grandes multinacionais, mas é preciso olhar para isto, para a forma como é que nós vamos aplicar ao nosso tecido económico, que são pequenas e médias empresas, e temos que
que andar nesse sentido, porque o consumidor vai começar a exigi-lo. Marco. Tem que haver, na minha opinião, depois a consciência de quem tem os dados, o que é que faz com eles. Por exemplo, eu dou aulas em muitos sítios e quando nós começamos a mostrar as ferramentas, as plataformas e as estratégias, se nós quisermos, podemos colocar um anúncio à frente de uma pessoa e dizermos: estás a ver este anúncio porque tens um iPhone X, gostas de golfe, estás a usar iOS... Ou seja, eu posso fazer isto. É ético eu fazer isto? Qual é que vai ser a reação do outro lado? Ou seja, também tem que haver esta parte de... Eu tenho acesso à informação. E qual é a reação do outro lado? É porque a reação do outro lado vai ser, então, o que é que se faz? São malucos? Mas é possível fazer isto? É possível fazer isto. Por isso é que nós vemos anúncios, especialmente no Facebook, de nasceste em 1983, por isso tens aqui este seguro. É estranho. Como é que a pessoa sabe que eu nasci naquele... As pessoas muitas vezes têm esta... Mesmo, porque nós podemos pensar, ok, mas isso acontece em faixas etárias mais altas. Não. E por falar em personalização, eu ainda recentemente mostrei um exemplo em sala de aula do Pestana. E eu abri a página do Pestana e os alunos foram abrir também para ver o mesmo que eu e eles começaram a dizer: mas a mim não aparece esse hotel, a mim não aparece esse hotel, a mim não aparece... Porquê é que a mim me aparecem hotéis mais baratos? Ou seja... tem a ver com isto, ok? Tem a ver com isto. Pelo facto de nós temos tudo personalizado e, ok, o teu poder de compra é mais baixo. Mas nós estamos a explicar esta parte é um bocadinho assim, desafiante. Por isso, claro, a personalização tem coisas muito boas. Quando é para nós e nós estamos ali no nosso silo e vemos... depois tem outros grandes desafios quando estamos em massa, quando... acedemos ao Ad Settings da Google e vemos tudo o que nós pesquisamos, as conversas, que estamos a falar das conversas. Nós podemos ouvir, se quisermos, está disponível na Google. A Google mostra-nos as conversas que nós temos, desde que se diga: ok, Google, essas conversas estão gravadas. Eu tenho um áudio, eu falei muito sobre ele, por isso ele desapareceu. Vai-se lá saber porquê, o meu telemóvel está a falar. Mas vai-se lá saber porque eu falei muito sobre isto. E esse áudio que eu tinha desapareceu. Era um áudio que também mostrava nas aulas e que eu dizia: a sério que a Google tem a capacidade de blá, blá, blá. Eu mostrava isto nas aulas e perguntava: como é que a Google sabia que eu ia dizer Google? Porque a frase começa: a sério que a Google. E se não estavam a gravar desde o início, não sabiam que eu ia dizer Google. Portanto, de facto, eles estão sempre a gravar. Ou estão pelo menos sempre à escuta? Se não há ninguém a ouvir. Eu tenho a ideia que não há ninguém a ouvir. Há robôs que entendem quais são as palavras mais importantes e com isso vão colocando aqui alguns pontos que são interessantes. Mas na verdade somos nós que damos acesso a esse tipo de dados. Nós podemos agarrar. Eu agora vou à Vorten, porque o Pedro Santos estava aí, por isso não vou dizer outra loja. Vou à Vorten, compro um telemóvel por 2.500 euros e quando eu vou ligar o telemóvel, ele vai-me dizer: coloca aqui a tua conta Google. E se eu não colocar, foram 2.500 euros à vida, porque eu não vou usar o telemóvel. Não consigo usar o sistema operativo Android se não colocar uma conta Google. E assim que eu coloco a conta Google, posso aceder ao teu micro e à tua câmara? Claro que sim, é tranquilo. Portanto, do outro lado, nós também não podemos estar super estressados de, ok, as empresas sabem muito sobre nós. O Jorge mostrou aquela conversa há pouco, ali atrás estava toda a gente encantada com a conversa. Eu não fiquei tão encantado por um motivo. Porque há 2 semanas o meu carro ficou sem bateria. E eu liguei para a minha seguradora e tive exatamente a mesma conversa com uma máquina. E estava a adorar, porque a máquina respondia-me de uma maneira brutal. E confirma que é não sei o quê. Eu confirmo. Pronto, bota. Eu gostei muito, só quando entrou mesmo na parte pessoal, porque deixar um carro elétrico sem bateria não estava no script deles, acho bem, não é uma coisa normal. Aí sim tive alguém a atender. Ou seja, tudo isto é muito positivo. Eles sabiam tudo sobre mim, qual é que era o modelo do carro, a assistente de voz foi brutal. Quando foi a dizer quais é que eram as situações, não havia situação de deixar um Tesla sem bateria.
essa parte não havia. Portanto, esta é a minha opinião sobre personalização. Tem coisas muito boas, ainda há muito para trabalhar e isso entende-se perfeitamente por parte dos utilizadores. E também nos cabe a nós garantir que não ultrapassamos. Temos acesso à informação, mas não ultrapassamos aquela barreira para não criar este efeito menos positivo nas pessoas. Isso a ideia de deixar ao arbítrio das empresas não ultrapassar barreiras. Certo, é um desafio, mas temos que consciencializar as pessoas. Para isso é que temos legislação e regulação. Exato. Mas Nuno, a questão é um risco real personalizarmos ao ponto que causa desconforto no consumidor, no utilizador? Absolutamente. Até ao contrário, quer dizer, mais do que desconforto. E não é um risco, existe. Determinado tipo de utilização de informação do consumidor para modelar a forma como nós comunicamos com esses consumidores gera repulsa, gera negatividade acerca da marca. Portanto, não posso concordar mais com a Beatriz e com o Marco, onde, quer dizer, é como todos os grandes poderes, não é? É preciso saber utilizá-los para o bem, para realmente criar valor. O que é que nós achamos? Duas reflexões. Primeiro, nós achamos que a capacidade de personalização deve ser utilizada para melhorar a experiência e não para oportunisticamente colocar atalhos para aquilo que nós pensamos que vai ter mais resultados imediatos de curto prazo numa venda, numa potencial venda, e que, na verdade, aquilo que está a fazer é destruir a confiança que esse consumidor tem em mim. Se esse consumidor tem pouca confiança, rapidamente o mercado vai ficar sem confiança em mim e rapidamente a minha marca vai tender a desaparecer. Portanto, esta é uma coisa importante. E já agora também no campo das experiências, estava eu a trocar mensagens no WhatsApp com um amigo. Eu faço corridas de longa distância e um amigo meu queria subir ao Toubkal, em Marrocos, e estávamos a trocar mensagens sobre isso. Claro que passado, sei lá, um dia ou dois, nem chegou, todas as minhas redes sociais estavam cheias de propostas de viagens a Marrocos, curiosamente, de viagens de aventura no Toubkal. E eu mandei-lhe uma imagem, não é, de coisa e tal, e não acredito, não sabia que isto era possível. Pois, exatamente, portanto, estas redes estão todas ligadas e é isto que acontece. Aliás, vamos começar a falar de Everest, só para veres que isto acontece. Claro, bem dito, bem feito, a mim e a ele, anúncios do Everest, assustador, etc, não é? É quando as pessoas realmente se apercebem. Portanto, a personalização, a utilização da personalização da forma errada cria negatividade na percepção acerca da marca e acerca de todo o sistema. O segundo tema, a segunda reflexão que eu queria levantar é nós temos de utilizar a personalização, nós, enquanto agência, a Wunderman Thompson, aquilo que nós pretendemos é levar os consumidores a terem relações cada vez mais intensas com as marcas, cada vez mais confiança, que depois resultam em transações comerciais, financeiras ou de alguma natureza. E para que isso aconteça, aquilo que nós temos de fazer é de inspirar os consumidores. Nós temos de inspirar algum tipo de ação. É para isso que servem os anúncios de televisão, é para isso que servem os anúncios digitais, etc, etc. Portanto, e nós realmente temos de utilizar essa informação, de alguma maneira, para inspirar os consumidores. Mas aquilo que acontece é que os consumidores não encontram inspiração naquilo que conhecem, naquilo que lhes é familiar. Os consumidores encontram inspiração nas franjas daquilo que lhes é familiar, na interseção entre aquilo que lhes é familiar e aquilo que lhes é desconhecido. E é nesse conflito constante. Por exemplo, eu compro uma determinada cor de camisas que é sempre a mesma. 90% das minhas camisas são brancas. Naturalmente, o motor de recomendações vai-me sempre recomendar camisas brancas. Não tem capacidade nenhuma para me inspirar. Um motor inteligente, ocasionalmente, vai-me confrontar com coisas que não me são familiares. Olha, está aqui esta camisa do Havaí, porque isto é moda, tu não estás a utilizar, mas estás um bocadinho fora daquilo que toda a gente está a utilizar. Portanto, não é só as recomendações daquilo que nós conhecemos e aquilo que nos é familiar tem capacidade de nos inspirar. Portanto, o resultado, hoje em dia, eu tenho para aí 70% das minhas camisas brancas, já tenho 30% de camisas de outras cores, continuo a usar as brancas todas, as outras estão lá todas a apanhar pó, mas o que é facto é que nós tendemos a inspirar o consumidor, a inspirar determinadas mudanças de comportamentos,
mesmo dentro da sociedade, e é por isso, e eu volto a dizer, e é por isso é que é tão importante as marcas que têm muito poder, de muita voz dentro dos mercados, têm esta responsabilidade acrescida de inspirar os consumidores na direção certa e, sobretudo, na direção do bem. E isso é insubstituível. Não há regulamentação que venha e que seja imposta que mude essa atitude. E o mercado e os consumidores conseguem distinguir isto e vão sempre reconhecer e premiar as marcas que têm o melhor comportamento. É uma visão otimista. A longo prazo, ou seja, em termos de curto prazo, casuisticamente, oportunisticamente, há sempre alguns blips, não é? Há sempre algum sucesso de curto prazo. Mas as marcas que nós temos são marcas que temos há mais de 20 anos e são estas que têm a responsabilidade, há mais de 20, 30 anos, são estas que têm a responsabilidade de liderar e conduzir o mercado. Porque quando o deixam de fazer são quando correm o risco de desaparecer. Banca, por exemplo, é um grande exemplo. Vemos que há marcas novas que às vezes surgem precisamente porque, oportunisticamente, agarram ali uma oportunidade, surgem, apanham a oportunidade, conseguem agarrar o interesse dos consumidores, ou porque o serviço é bom, ou porque viram ali uma oportunidade muito específica e às vezes sem dúvida nenhuma. E desafiam os incumbentes. Sem dúvida nenhuma, e esse é o tal, eu acho que foi na primeira intervenção que estávamos a falar da transformação daquilo que é o contexto ou tecnológico ou de regulamentação, onde normalmente surge a oportunidade para entrar novos players no mercado. Portanto, se não existisse uma mudança na regulamentação, não existia a transformação daquilo que é o setor bancário, não é? Com a entrada de novos players exclusivamente dedicados a determinados aspectos das transações bancárias. Portanto, é natural que surjam esses players. Agora, aquilo que nós dizemos é que essas marcas só vão conseguir suster-se no tempo se adotarem comportamentos que são comportamentos que colocam o consumidor no centro daquilo, tudo aquilo que fazem, não só da sua tecnologia, da inovação, do produto, do service design, mas também nos comportamentos éticos de respeito pelos dados, pela privacidade, etc, etc. E é isso que cria marcas que duram no tempo. É uma discussão que eu gosto muito, da ética e do respeito pelos dados. Não temos tempo para ela. Estamos praticamente na nossa hora de almoço. Muito obrigado pela conversa e pelas vossas ideias. Muito obrigado à plateia por ter assistido e pelo vosso tempo. E encerramos aqui esta mesa redonda. Obrigado. Obrigado.